Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa sexta-feira. Vamos falar de Marília Atlético Clube, vamos falar de início das quartas de final do Paulistão, do mundo da bola, as novidades do mercado, enfim, tudo o que você quer e vai saber sobre os principais esportes do Brasil e do mundo. Ao meu lado, Jorge Luiz chegando e tem as informações do Alves Celeste. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Novidades para o Marília Atlético Clube, a chegada de mais um reforço, 11º para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Trata-se do lateral esquerdo Fernandinho, jogador de 22 anos que estava na Votuporanguense. Rescindiu o contrato agora recentemente com o time de Votuporanga, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. O Votuporanguense está na 7ª colocação, só que o Fernandinho não vinha sendo aproveitado. Inclusive, não foi relacionado para nenhum dos 13 jogos do time de Votuporanga. Daqui a pouco a gente vai passar mais informações sobre esse novo reforço do Marília, né? Não estava jogando, mas estava em atividade, a parte física dele está tudo ok. No último bloco a gente vai mostrar algumas imagens do Fernandinho com a camisa da Francana em 2017, porque foi naquele período que o técnico Ricardo Costa se interessou pelo jogador. Na época, o Ricardo Costa comandava o São Bernardo, enfrentou a Francana na segunda fase, 0-0 e 0-0 em Franca e 4-1 em São Bernardo, e foi desse período aí que o Ricardo já havia então demonstrado interesse pelo lateral esquerdo Fernandinho, que também já atuou como meia. No último bloco, todas as informações sobre esse novo reforço do Marília, com imagens também dessa 11ª contratação. Ainda não assinou contrato, a gente não pôde fazer a entrevista com o Fernandinho. Ele vai realizar exames na próxima segunda-feira e deve assinar aí na próxima semana também, mas temos informações a respeito desse jogador. Ok, vamos começar a falar com futebol internacional, porque o Messi está de volta, né, Jorge, na seleção argentina de futebol. A Argentina, que assim como o Brasil joga amanhã seu jogo amistoso e também joga a seleção argentina. E havia aquela dúvida, o Messi volta ou não volta para a seleção? Voltou, mas por incrível que pareça, a Argentina em casa está perdendo da Venezuela por 2-0, Jorge. Que fase, hein? Perder para a Venezuela em casa. Que fase, já está parecendo São Paulo já, viu? Quase isso, né? Mas é inacreditável, né? Uma geração que nos últimos talvez 7, 8 anos, uma das maiores gerações talvez do futebol argentino, óbvio, depois das conquistas das Copas do Mundo, de 90 e alguma coisa para cá, acho que as melhores gerações, né, com Messi, Higuaín, Agüero, Di Maria e vários outros aí do meio para frente que a gente pode citar, né, o Dybala tentando ganhar espaço e não ganhou absolutamente nada. Chegou a uma final de Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, perdeu para a Alemanha, mas acabou ficando marcado como uma geração fracassada, porque é claro que outras gerações também fracassaram na Argentina, mas nunca com tanta expectativa, com tanta qualidade técnica como teve essa dos últimos anos, principalmente comandada pelo Messi. Sem dúvida. Bom, vamos falar, deixa eu ver quem que fez os gols. O programa nosso está na internet aqui, Ronaldo? Eu nem vi ainda, viu, Jorge? Pessoal, só se não estiver na internet, por favor, Magrão, Nicolas. Você sabe que eu ouvi um sinalzinho no meu celular, tá? Os gols da Venezuela foram marcados por Salomão Rondon aos 5 minutos do primeiro tempo e o Murillo aos 44 do primeiro tempo. Está aí, portanto, a Argentina perdendo em casa para a equipe da Venezuela. Pela Série A3 teremos nesse final de semana o Rio Preto jogando contra o Velo Clube. O Velo Clube já está classificado. Lembrando, é a penúltima rodada, Jorge. E o desespero bate na porta de quem está prestes a ser rebaixado. O Primavera joga contra o Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil também já está classificado. O Grêmio Osasco joga diante do Noroeste.
O Olímpia joga contra o São Carlos e o Taboão da Serra diante do Capivariano. Capivariano que também está classificado. Teremos o jogo do Comercial de Ribeirão Preto diante do Barretos. O Comercial assim também está classificado. Jogo do Monte Azul diante do Batatais. São Bernardo diante do Audax. Lembrando que hoje estão passando de fase Velo, Desportivo Brasil, Capivariano, Comercial, Noroeste, Audax, Barretos, Monte Azul. E esses são os 8 primeiros colocados. Mas Primavera pode chegar, o São Bernardo pode chegar, o próprio Rio Preto, até o Grêmio Osasco, que está lá com 13 pontos, pode chegar. Estão sendo rebaixados o Taboão da Serra e o São Carlos. São Carlos que já está matematicamente rebaixado. E tem um jogo contra o Olímpia, que é uma equipe que briga aí para escapar do rebaixamento, quer dizer, uma briga na parte de baixo da tabela. E também esse final de semana devemos ter a confirmação do rival marilhense, né, o Noroeste, que perdeu a invencibilidade na rodada passada, lá em Rio Claro, quando perdeu para o líder Velo Clube por 1-0, vai enfrentar o Grêmio Osasco e acredito que vai vencer o Grêmio Osasco, que não está numa grande situação, está ainda na zona ali meio que intermediária, com chances mínimas matemáticas de classificação, e o Noroeste com uma vitória, talvez até mesmo com um empate, já garanta de forma matemática a classificação com uma rodada de antecedência. Pela Série A2, teremos amanhã o Atibaia enfrentando o Sertãozinho, Água Santa diante do Taubaté, Inter de Limeira contra o Linense, Penapolense contra o Nacional, Portuguesa Santista contra o São Bernardo. No domingo teremos Juventus diante do Santo André, a Portuguesa contra o Votuporanguense e o Rio Claro contra o 15 de Piracicaba. Na classificação geral, o Água Santa tem 28 pontos, seguido pelo 15 de Piracicaba, Portuguesa Santista e Rio Claro, que tem 24. Quinto colocado para Juventus com 22, sexto para Inter de Limeira com 17, Votuporanguense 16 e o Taubaté tem 15, por ter uma vitória a mais, está na frente do Nacional e do Santo André. Daí para baixo é o desespero. Tem o Linense com 13, o Atibaia também com 13. Estão sendo rebaixados para A3, o São Bernardo e a Penapolense. São Bernardo com 12, Penapolense com 10. A gente vai ficar de olho nos times da região, né? Linense e Penapolense, que estão ali muito próximos do descenso. Penapolense que pega o Nacional, né? O ex-time do Tuca, né? Exatamente. O Tuca comanda o Linense hoje, né? Então a gente fica de olho nos 2 times da região e também uma torcida para a Portuguesa, né? Não só pela tradição da Portuguesa, mas também pelos ex-maquianos que jogam lá, né? Até mesmo o marilhense, o Guilherme Garuti, irmão do Rafael Garuti, que é jogador do Marília, tem o Anderson Cavalo, tem o Bruno Ribeiro, então a gente fica na torcida aí para a Portuguesa, pelo menos se manter na Série A2 para o ano que vem. Ainda tem chances mínimas matemáticas também aí de classificação. Aproveitar o momento para mandar um abraço para o Félix Vargas, está acompanhando nosso programa via Facebook, o Wilson Gino também, o Douglas lá de Guaimbê está mandando abraços, obrigado, o Wilson Miranda, pai do Brunão, zagueiro do Rio Preto, que inclusive, Ronaldo, tem idade para Bezinha. Se o Mac assim quiser, o Brunão, jogador do Rio Preto, tem jogado na equipe aqui da região. O Rio Preto, que ainda briga por uma vaga na próxima fase, é um nome que poderia ser olhado com carinho pela diretoria, pela comissão técnica do MAC, porque é um jogador que está no último ano da Bezinha e vem atuando num time de Série A3, né? Então mostra que tem certa qualidade, ainda mais para jogar uma Bezinha. Noé Cardoso de Sá também está dando boa noite. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui pelo Facebook e a vocês que estão em casa pela net e pela live. Lembrando que em relação ao Linense, Jorge, ele pega a equipe da Inter de Limeira, Inter que é o 6º colocado, que não está ainda garantido na fase, né, de classificação. Vai ter que ganhar esse jogo, que é o último jogo que ele faz em casa. É a chance de ele tentar buscar uma classificação. Então é dramática a situação do Linense. Seria uma tragédia, né? 2 anos consecutivos de rebaixamento. O ano passado já caiu no Paulistão e agora cair da Série A2 para a Série A3 realmente abalaria as estruturas lá em Lins. Até mesmo
em questão de investimentos aí para anos futuros. O Linense, que esteve boa parte dessa década na elite do futebol paulista, de repente ladeira abaixo aí por conta de um rebaixamento. Lembrando, a gente vai falar mais a miúde a esse respeito. Amanhã começa as semifinais do Paulistão. As quartas e finais do Paulistão. À tarde, às 5 da tarde, em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Palmeiras. À noite, teremos às 7h30 da noite o Santos diante do Red Bull Brasil. No domingo à tarde, o jogo da TV, São Paulo contra o Ituano. E à noite, às 7 da noite, teremos a Ferroviária diante do Corinthians. Esses são os jogos da Série A1, né, o Paulistão, que começa nessa fase importante também, já para definir os semifinalistas, né? Volto a dizer, Ronaldo, o que eu falei ontem no programa, né? É claro que os times grandes têm a questão da tradição e são os favoritos, né? Até pelo investimento que possuem em relação aos clubes do interior, são os favoritos a avançarem de fase, mas no caso aí eu citei que 2 clubes grandes correm um sério risco de não avançar. Um deles é o São Paulo, por toda a crise que vem passando, né? Já de muitos anos, mas acentuou ainda mais nesse início de temporada, com uma eliminação precoce na Libertadores da América, com resultados pífios também no Campeonato Paulista, não só as derrotas nos clássicos, mas também para clubes do interior. Classificou só na última rodada e classificou em segundo lugar. Então o São Paulo corre sim um sério risco não vou nem dizer de ser surpreendido, porque a campanha do São Paulo é tão ruim que não dá para dizer que uma eliminação seria uma surpresa. Então eu acho que o São Paulo tem grandes chances de não passar, mas, né, é um clube grande, tem a camisa, não sei até que ponto o Ituano pode sentir isso, né? O Ituano que já foi campeão paulista também, né, recentemente. O fato é que o São Paulo corre sim um sério risco de já nas quartas de final ter interrompido um sonho de conquistar o título do Campeonato Paulista que não veio desde 2005. E o outro é o Santos, que vai enfrentar, não porque o Santos esteja numa fase ruim, apesar de ter perdido os seus 2 últimos jogos no Campeonato Paulista, perdeu para o Novo Horizontino e com o time reserva tomou de 4-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, mas o fato do adversário em si, porque o Red Bull tem a melhor campanha entre todos os participantes, né? Fez a melhor pontuação, então é um adversário complicado, é o time sensação desse estadual. E o Santos vai ter que tomar um cuidado muito grande, até porque o Red Bull tem a vantagem de decidir o seu segundo confronto em casa. Tudo bem que não vai ter torcida também, né? O Red Bull não tem grande torcida, mas tem essa vantagem aí de não decidir o confronto. Sem torcida ele já tem a melhor campanha, né, Jorge? Mas exatamente, tivesse, então, né? Eu acho que pode complicar sim para o Santos. Nos outros 2 duelos, o Palmeiras pega o Novo Horizontino, acho mais difícil, acho que o Palmeiras passa e talvez já ganhe até com certa tranquilidade no primeiro jogo em Novo Horizonte. E o Corinthians, que também acredito que vai passar, mas até pelo estilo Corinthians, talvez tenha algumas dificuldades, talvez empate o primeiro jogo, ou até mesmo perca, mas vai classificar. Eu acho que Palmeiras e Corinthians correm menos riscos do que São Paulo e Santos nessa reta final. Só aproveitar antes do intervalo comercial, Ronaldo, estamos chegando na reta final desse primeiro bloco, mandar um abraço para o Luiz Carlos Vidotto Nava, também nos acompanhando, o Matheus Dassan, que está dando boa noite aqui, também o Leonardo Oliveira, fisioterapeuta do Marília Atlético Clube, o Antônio José Faria, grande Faria, obrigado pela audiência, falou: assim você me assusta, Jorge, já estou temeroso com o São Paulo. Pode ficar. Já era tempo. Já passou da hora, né? Passou da hora dele estar temeroso. Passou da hora de estar temeroso com o São Paulo. Não seria uma surpresa se for eliminado pelo Ituano, mas é claro que o São Paulo ainda tem o favoritismo, apesar da campanha ruim que vem fazendo em 2019. São Paulo somou 15 pontos em 12 jogos. Quase 1 ponto por rodada. 4 vitórias apenas no ano inteiro. Pouquíssimo, né? Não dá nem para ver um cenário muito diferente desse que a gente tem apresentado. Mas, como se trata de um mata-mata, de repente pode ser o jogo para a retomada aí de um futebol mais competitivo pelos lados do tricolor. Tá certo. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco vamos falar dos 4 principais de São Paulo. O Palmeiras fez 2 mudanças na sua lista para a próxima fase. Você vai saber quem ficou de fora depois do intervalo comercial e tudo sobre o MAC.
Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. O programa com a bola toda, antes de falar do Verdão, mandar um abraço aqui para o aniversariante, o feliz aniversariante de hoje, Jorge. O Noé Cardoso de Sá está fazendo aniversário, um forte abraço a ele. Quem está mandando esse grande abraço é a Margot. Um abraço também para ela, para Margot. Assato, né? Margot Assato. O Moisés Amarim Sá está dando uma boa noite aqui para a gente. Sempre é bom acompanhar o programa. Gostaria de mandar um abraço a todos. Um abraço a vocês e a todos os maquianos e parabenizar o meu irmão Noé pelo aniversário. Pô, Noé tá bem na fita, hein, Jorge? A família toda acompanhando o programa. Poxa, aqui. Obrigado, viu, Noé? Agradecendo a todos, né? Todos os familiares que estão se manifestando aqui, parabenizando o Noé, que é um assíduo telespectador nosso. Eu quero saber se ele vai lembrar de nós e mandar um pedaço de bolo. Ou convidar para a festa, né? Ou convidar para a festa, tem isso também. Ter essas duas opções, ou é uma ou outra, não tem outra opção. Bom, o Palmeiras, Jorge, fez 2 trocas na lista de inscritos nesse Paulistão. Estão saindo o Rafael Veiga, autor do gol da vitória contra a Ponte Preta, e o Carlos Eduardo. Eu acho que quem faz gol, ele tira, o Filipão tira. O Veiga fez gol contra a Ponte, vai embora. O Carlos Eduardo fez gol contra o São Paulo, vai embora, né? Para esses lugares entraram o Juninho e o Arthur Cabral. Os dois já estão, inclusive, disponíveis para o jogo de amanhã contra o Novo Horizontino. De acordo com o regulamento, as equipes classificadas para o mata-mata podem fazer até 4 trocas na lista dos 26 inscritos.
o Filipão já havia dito que colocaria o Juninho e o Arthur. Nas duas posições o técnico tem problemas, pois na zaga o Luan se recupera de lesão e o Gustavo Gomes está com a seleção paraguaia, enquanto o Daverson está em tratamento por um problema na coxa direita. Os dois machucados devem voltar ao longo do mata-mata caso o Verdão avance. O Carlos Eduardo fez aquele golaço contra o São Paulo, mas se machucou contra a Ponte Preta. E ele sofreu uma entorse no tornozelo, mas não houve uma lesão grave. Ainda assim, sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube. Está aí, portanto, caindo fora esses dois que eu citei, Jorge. É uma questão estratégica, Ronaldo. Eu acho que não é nada pessoal, porque eles fizeram os gols. Não, lógico que não. Só faltava, aí é uma questão, claro, de estratégia em termos de elenco. Você só tem com a lesão do Daverson e não sabendo ao certo se ele volta para as finais, caso o Palmeiras chegue, você tem o Arthur Cabral, que foi contratado junto ao Ceará o ano passado, né? O Arthur Cabral jogou pelo Ceará, já havia sido contratado bem antes pelo Verdão, mas ele ainda estava no clube cearense e veio para essa temporada, mas ainda não teve oportunidades. Então agora com essa situação do Daverson, ele será inscrito para poder revezar eventualmente com o Borja, né? Caso o Borja não possa atuar. E aí na zaga, né, o Luiz Gustavo machucado, o Gomes paraguaio convocado pela seleção, então você precisa de mais um jogador para o setor. Então é uma questão mais estratégica. É claro que se você olhar Rafael Veiga e Carlos Eduardo, para muitos esses seriam titulares em outras equipes. Sem dúvida. Mostra o nível do elenco que o Verdão tem em mãos e que precisou dessas mudanças para ajustar algumas posições mais carentes por conta de lesão ou até mesmo convocação. Olha, pelas eliminatórias da Eurocopa, o Grupo H, estamos tendo o jogo entre a Moldova que fala? Moldávia mesmo, Ronaldo. Por que está Moldova aqui? Não sei, Ronaldo, mas é Moldávia sim. Então, a Moldávia está perdendo para a França por 3-0, os gols franceses de Griezmann, Varane e o Giroud. Jogadores que estavam na Copa do Mundo, né? A França que ainda tem um grupo muito jovem da última Copa, vencido ano passado na Rússia. Claro que o Giroud já não faz parte desses jovens, mas ainda faz parte da seleção, até porque o Benzema, que também seria um outro centroavante, já não é convocado há muito tempo por problemas até de relacionamento com a Federação Francesa. Mas é fato que a França tem uma geração aí muito boa para pelo menos mais uma Copa do Mundo ser extremamente competitiva e brigar mais uma vez pelo título, né? Contra a Moldávia também, ou Moldova, se também fosse o Catados aqui de Marília contra a Moldova, também já estava uns 3-4-0 também. Isso é verdade, tem toda a razão. Vamos falar do Santos, né? O Santos que entra em campo amanhã também, como você disse, diante do Red Bull. Talvez o jogo mais interessante em termos técnicos, né? Olha, em relação ao assunto salários, ainda está pegando no Santos, Jorge. O Ferraz desabafou sobre o atraso de salários e ele falou assim: não quero receber até amanhã. Não quer? Não. Porque só vai pagar amanhã, é isso? Eu não sei, Jorge. Pelo seguinte, porque se paga agora, o time ganha, vai falar que é por conta do salário. Pode então ser isso, hein? Para ele não tem problema. Então não deve estar faltando, não está precisando de dinheiro. Não, esse não está precisando também, então né, Jorge? Está precisando de dinheiro, né? Bom, o lateral direito Vitor Ferraz desabafou sobre os salários atrasados no Santos. O jogador se posicionou como capitão da equipe e afirmou que não quer receber o salário até amanhã, quando o Peixe enfrenta o Red Bull às 7h30 no Pacaembu, né? Jogos de ida das quartas de final do Paulistão. O motivo seria para evitar comentários que associem o pagamento do salário ao bom rendimento do Santos, caso vença a equipe de Campinas. Ferraz também negou que a queda de rendimento do Santos nos últimos jogos não foi motivada pelo atraso no pagamento de fevereiro. O Peixe está a 3 partidas sem vencer no Paulistão. Ele disse assim: responderei como capitão, influência zero. Não tem nenhum tipo de influência. Claro que queremos receber, mas tenho certeza que vai chegar em nossa mão. A diretoria tem corrido atrás, tem tido um cuidado com a gente. O Gabriel Andreata tem falado conosco. A responsabilidade das últimas derrotas era nossa. Veio calhar com uma coincidência horrível, essa questão do salário.
Eu acredito também, Ronaldo, que essa questão salarial não vai mexer com o psicológico dos atletas para o jogo com o Red Bull. Até porque, Ronaldo, se os jogadores fossem, entre aspas, mercenários, vamos lá, não paga contra o Red Bull, aí perde o jogo. Não vai pagar? Então a gente também não vai jogar. Perde, vamos lá, por 2-0 para o Red Bull. Aí depois recebe. Bom, agora a gente já recebeu, agora vamos tentar buscar a classificação. E não consegue, como é que faz? Então é claro que é um problema. Isso, mas sim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho corre. Eu acho que, Jorge, na verdade, independente de salário, os jogadores vão correr. Vai que o time perde amanhã também, Jorge. Pode falar acontecer. que está com o salário atrasado. Vai se dar Então, desses culpas. Mas eu não acredito que o jogador pense nisso. Não, até porque, lógico que Ronaldo, não. até porque a gente está falando de um clube grande. Boa parte desses atletas, eles já têm uma vida financeira estabilizada. Não são milionários, mas têm uma vida financeira estabilizada. Não é por conta de 10, 15 ou 30 dias que eles vão entrar em desespero em relação às suas contas. Claro que todo mundo tem que receber em dia. E eu acho que o Santos tem obrigação disso. Mas eu não vejo aí... Não estamos falando, por exemplo, Ronaldo, de um clube como o MAC, né? Que a maioria dos jogadores busca um lugar ao sol, a maioria dos atletas, eles né, ainda estão construindo uma carreira. Então, se você ficar 15, 20 dias sem receber, isso pesa nas suas contas. Muito. Pesa demais. E quando você tem até uma vida mais estabilizada, você aguenta ficar 20, 30 dias sem receber. Não é o ideal, mas você aguenta. Então, eu acho que não é o caso para pânico no Santos por conta desses salários que ainda não foram pagos. Eu acho que ninguém vai passar fome ou vai cortar a luz, a conta de água e de luz em casa porque atrasou esses dias. Volto a dizer, o Santos tem obrigação de pagar em dia e está errado o que vem fazendo com esses atletas e funcionários também que não receberam. Quem está nos acompanhando nesse instante é o Ivan Zoc, o grande palmeirense, né, Jorge? Palmeirense de 4 costados, assim como o Cristiano Gonçalves, o corintiano também, né, que está nos vendo. Crisão, grande Crisão, presidente do conselho. Então, Crisão está lá nos acompanhando. Assim como o Palmeiras, Jorge, o Léo Salvador está dando uma boa noite para a gente também. Assim como o Palmeiras, o Corinthians está fazendo troca também na sua lista de inscritos para o Paulistão. Você sabia disso? Não, Ronaldo. Eu também não porque sabia. agora nessa segunda fase, né, os times podem realizar 4 trocas. Né? São 26 inscritos, você pode fazer essas mudanças, apenas 4, até a final da competição. Apenas uma novidade, o Meia Regis foi inscrito na vaga que antes era do Sérgio Dias. Confesso para você, Jorge, que eu não conheço nenhum nem outro. O Regis é o meia que o ano passado defendeu o Bahia no Campeonato Brasileiro, já defendeu o Sport Recife, era um jogador que foi até revelado na base do São Paulo. E até se cogitou uma época dele vir atuar pelo Tricolor quando ele estava muito bem no Sport Recife. O ano passado fez um excelente Campeonato Brasileiro pelo Bahia. E veio recentemente para o Corinthians, né? Veio contratado pelo Timão e era uma questão de tempo mesmo para ele ter sido inscrito, só não foi antes porque ele tinha chegado já de forma mais tardia em relação aos outros reforços, mas agora foi inscrito e vem para qualificar esse meio-campo, que tem o Jadson, que é um jogador que tem muita técnica, mas o físico não permite que ele possa atuar todos os jogos. Então, é um jogador que tem essa característica, é um meia canhoto muito bom, por sinal, e pode dividir as atenções com o Sornosa, né, que vem atuando como titular na maioria dos jogos pelo Timão. E o Sérgio Dias é um paraguaio, né, Jorge? Sérgio Dias é aquele que veio ano passado, se eu não me engano, estava no Real Madrid B, algo desse tipo também. É um jogador que, sinceramente, está mais com cara de que foi colocado por empresário do que propriamente uma contratação do clube. Cavalo paraguaio? Talvez, né? Como vários outros que a gente conhece por aí, que contrata... o empresário tem o jogador X que o clube quer. Só que o empresário chega e fala assim, você quer o jogador X? Eu te dou o X, mas você vai levar o meu Y também. Mas eu não quero o seu Y, não me interessa. Não, mas se você quiser levar o meu X, você tem que levar o Y. Então o também. X não vai. Já vi muito acontecer isso. Clube grande, médio, pequeno. Infelizmente não é especialidade de Corinthians, não. De vários clubes. Hoje talvez nem tanto, né? Com alguns clubes grandes que têm um poder financeiro maior. Mas quando você está numa situação complicada em termos de investimento, você acaba cedendo a essa pressão de empresários. Tá certo. Vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo, os jogadores do São Paulo participaram de palestras sobre o VAR, né? Foi lá no
antes de iniciar o treino lá no CT da Barra Funda. E o São Paulo, como está bom demais, Jorge, não fez nenhuma substituição na sua lista, não. Também não tem não tem muitos trocar, jogadores, né? Não trouxe ninguém recentemente. Não vai ter o Hernanes nessa reta final. Não vai ter o Everton, também um atacante pela esquerda. Tem alguns desfalques. O Everton ainda corre o risco de jogar a segunda partida. O Lisieiro, talvez, né? Também para o segundo jogo. São Paulo com vários desfalques, com muitos problemas. Vai enfrentar um Ituano que se classificou em primeiro lugar no grupo, né? O primeiro jogo, tanto que acontece no Morumbi. Difícil de decifrar esse imprevisível São Paulo, né? Os últimos jogos não deram mostra de que houve uma melhora na parte técnica. Talvez um pouco mais organizado, sofrendo menos gols bobos, mas um time que ainda tem muitas dificuldades na criação e principalmente na finalização correta das jogadas. E a novidade também no tricolor, Jorge, é que o Cuca está evoluindo com a sua recuperação de saúde e ele pode chegar ao tricolor antes do final do Paulistão. Depende, né? Depende, né? Do Paulistão para quem? Para o São Paulo ou do Paulistão para os outros clubes, né? Porque, ele vai chegar se o São Paulo chegar, quando o São Paulo for para a final, mas será que o São Paulo vai para a final? Não, então, semifinal, né, Jorge? Para semifinal, mas só estou dando mostrando uma situação que poderia acontecer, né? O fato é que para esse campeonato paulista, o São Paulo pode até ser campeão? Pode. Estão 8 times na briga, pode ser campeão. Mas seria algo bastante improvável para um time tão desorganizado nesta temporada especificamente. Claro que nos últimos anos também vem tendo dificuldades na briga por títulos, mas esse ano a bagunça foi ainda maior do que no começo de anos anteriores. Por isso que o clube chegou na última rodada e quase não se classificou para as quartas de final num campeonato com 16 equipes e você não classificar entre as 8... São Paulo correu esse sério risco de ficar de fora. Precisa ver o time que torce o médico do Cuca, né, Jorge? Para liberar ele ou não, né? Tem isso também, né? Tem isso. Mas eu acho que talvez para o Cuca o grande alento é que o torcedor do São Paulo talvez já saiba que não dá para se esperar grandes coisas do Campeonato Paulista. Não vai fazer milagre, né? Não dá para se esperar grandes coisas, mas aí ele já começa a ter que quebrar a cabeça visando o Campeonato Brasileiro e depois, no segundo semestre, a fase de oitavas de final que inicia da Copa do Brasil. O Cuca, se o São Paulo é eliminado pelo Ituano, ele trabalha imediatamente. Se não, aí vai avaliar, porque não pode passar aquele estresse todos de quartas de final, tal. É por isso. E o importante é a saúde. Sem dúvida. Intervalo comercial, na volta os assuntos referentes ao Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados
das mais conceituadas marcas do mercado: Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda para informar que a Argentina e Venezuela estão fazendo o seu jogo amistoso e Venezuela vence a Argentina por 3-1. Que zebraço, hein, Jorge? Realmente. Na volta do Messi. Na volta do Messi. E não foi o Messi que fez o gol, não. Repercussão, pressão na Argentina vai aumentar ainda mais, né? Uma seleção que já vem muito desacreditada nos últimos anos, tomando mais bordoada e mais motivos para que o Messi não queira voltar para ela, né? Até porque no Barcelona, lá sim ele é rei, na seleção argentina não. Impressionante. Estamos aos 33 minutos do segundo tempo. O que nós temos sobre Marília, Jorge? Bom, Ronaldo, sobre o novo reforço do Alves Celeste, ainda não assinou contrato, podemos até já colocar as imagens, ô Nicolas, enquanto eu falo aqui, dessa nova aquisição do Alves Celeste para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, é o lateral esquerdo Fernandinho, de 22 anos, esse que vai aparecer fazendo gol aí, ó. Fernandinho, 22 anos, estava na Votuporanguense que disputa o Campeonato Paulista da Série A2, está na 7ª colocação, né? Está na zona de classificação para a próxima fase, só que dos 13 jogos do clube de Votuporanga, o Fernandinho nem relacionado foi para nenhum deles. Então estava no Votuporanguense fazendo trabalhos físicos e tudo mais. Ele que foi um dos laterais contratados pela Votuporanguense, ele foi junto com o Matheus Destro e o Thiago Pereira, eram 3 laterais na Votuporanguense. E o caso Fernandinho. O Matheus Destro foi para o Sub-20 do Figueirense e o Votuporanguense, em vez de dar uma oportunidade talvez para o Fernandinho, já que o Thiago Pereira também da posição não vinha bem, ele chegou a escalar o Danilo Belão, que é lateral direito lá no setor esquerdo, e chegou agora a contratar recentemente o Caio Mascarenas para a posição. Então, por conta de não estar sendo aproveitado, o Fernandinho rescindiu o contrato com o clube de Votuporanga e veio para Marília, então, para realizar exames médicos e assinar contrato para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. O que chama a atenção também, Ronaldo, o fato de ele não ter jogado, nem sido relacionado para nenhum jogo da Votuporanguense, chama a atenção que no ano passado, algo parecido aconteceu com o Fernandinho, porque ele defendeu o União Agrícola Barbarense na Série A3, que inclusive foi rebaixado junto com o MAC, né? Um dos clubes rebaixados ao lado do MAC, União Barbarense, e a história foi a mesma. Ele estava no clube de Santa Bárbara do Oeste, mas não foi relacionado para nenhum jogo. A gente tentou o contato com o Fernando, lá no Bento de Abreu, ele foi hoje à tarde lá, mas ele não podia falar muita coisa, né? Ele foi instruído pela diretoria do Marília a não dar entrevista até enquanto não assina contrato. É uma norma da diretoria, enquanto o jogador não assinar contrato, ele não pode dar entrevista. Então a gente não conseguiu muitas informações a respeito, se por exemplo, até mesmo no Votuporanguense ele ficou um período machucado, ou se na União Barbarense também ele esteve machucado, né? Enquanto a gente continua vendo esses gols, porque esses lances que a gente está vendo do Fernandinho, Ronaldo, são referentes à passagem dele pela Francana em 2017. Aliás, o último jogo oficial do Fernandinho foi com a camisa da Francana no dia 13 de agosto de 2017, no empate lá em Franca, 0-0 com o Vossen de Assis. Então, de lá para cá, o Fernandinho não jogou mais oficialmente. Treinou, né? Treinou no grupo do União Barbarense, treinou com o grupo agora da Votuporanguense. Não ficou um tempo contundido, não, Jorge? Então, Ronaldo, a gente não dá para ter essa informação porque não foi nos passado nada a esse respeito, né? Pode ter acontecido sim, essa situação dele ter machucado e não ter sido aproveitado. Mas eu conversei rapidamente com o técnico Ricardo Costa a respeito do Fernandinho. Ele me disse que conheceu o Fernandinho justamente em 2017, quando ele atuava pela Francana. Francana que chegou só até a segunda fase da Bzinha de 2017. Inclusive na segunda fase enfrentou o São Bernardo Esporte Clube do técnico Ricardo Costa, que levou o time do ABC Paulista até o vice-campeonato. Nos 2 jogos, 0-0 em Franca, contra o São Bernardo do Ricardo Costa, e depois em São Bernardo do Campo, 4-1, o time do Ricardo ganhou
da equipe em que estava o Fernandinho. Pela Francana, Ronaldo, como lateral esquerdo, ele atuou 17 dos 18 jogos e marcou 2 gols. Então ele, lateral esquerdo de origem, mas na temporada 2016, também na Bezinha, Ronaldo, o Fernandinho atuou como meia atacante. Ele atuou no Atlético Araçatuba, que não passou da primeira fase, mas olha aqui os números, Ronaldo. Em 12 jogos pelo Atlético Araçatuba, ele marcou 6 gols. Poxa. Então, é um jogador, né, até pelos lances que a gente tem visto aí, é um lateral que gosta muito de entrar na área, né? Até porque tem essa característica como meia. E o próprio Ricardo Costa acabou falando sobre ele. Falou, olha, é um jogador muito versátil, eu o contratei para jogar de lateral esquerdo, mas se eventualmente eu precisar, eu posso utilizá-lo como meia, como um atacante de lado, porque ele tem essa qualidade. Então, por isso que ele foi contratado, né? Ele, pelo que o Ricardo já ouviu jogar em 2017, quando vestia a camisa da Francana. E apesar de não ter atuado em Votuporanga, Ronaldo, é um atleta que está bem fisicamente, talvez até melhor do que os jogadores do MAC que estão aí nessa pré-temporada. Então, praticamente deve ter ficado aí com a gente, como a gente não teve muita informação para conversar com o atleta, ele deve ter ficado aí talvez uns 5 dias aí parados depois da rescisão, até acertar com o MAC, mas está muito bem fisicamente, né? Nada que uma semana já não coloque ele no ritmo em que ele estava, mesmo não tendo sido utilizado na Francana. Então, aliás, na Votuporanguense. Então, é mais um reforço. Com isso, Ronaldo, fecha-se então as contratações para as laterais, não só a direita, mas como a esquerda também. O Fernandinho é o 11º reforço. Só antes de eu citar os outros laterais, Ronaldo, o Fernandinho... Antes de você citar os outros laterais, Jorge, só para dizer que o Pedro Rodrigues está passando uma mensagem para a gente, via Facebook, ele fala assim que o Fernandinho parece ser um bom jogador, que ele assistiu um jogo da Francana em Assis em 2017. A Francana e o Vossen se enfrentaram em 2 jogos na segunda fase, inclusive Francana e Vossen não passaram para a terceira, e os outros clubes, aí eram 4 times, os 2 ficaram de fora. No caso aí, Ronaldo, então, do Fernandinho, ele foi revelado, pelo menos as informações que a gente tem, em sites e até mesmo no YouTube, ele foi revelado na base do São Paulo, 2009, 2010, chegou a jogar também na base do Santos em 2011 e do Flamengo do Rio em 2012. Ou seja, fez uma bela de uma base, né? Sim, realmente jogou nesses lugares, né? Porque a gente nunca sabe, às vezes passou, né? O jogador põe no currículo. Não estou dizendo que é o caso do Fernandinho, porque eu não o conheço, mas realmente se tem essa base aqui, realmente tem grandes fundamentos. Profissionalmente, o seu primeiro clube foi o Artisul, de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, em 2014. E 2016, Atlético Araçatuba, 2017, Francana, 2018, União Barbarense e agora 2019, Votuporanguense e, consequentemente, Marília Atlético Clube. Então, é o 11º reforço, como eu disse, para as laterais já, então... Fechadas em termos de contratações. Goleiro e laterais fechados, ou não? No goleiro? Goleiro, só falta o Ricardo Costa realmente anunciar e falar assim, olha, o Bruno Rezende, que é o goleiro em tese reserva hoje, que foi campeão pelo Primavera de Indaiatuba como reserva, só falta ele falar, olha, tá certo, porque aí fecham-se as 4 vagas de goleiros, né? Seriam os 3 goleiros permitidos nas 26 inscrições e mais o 4º goleiro que faz parte da lista B, que é o Braga. Então, teríamos aí o Geilson como titular da posição, vice-campeão pelo Comercial, o Bruno Rezende como goleiro reserva, o Ian do Sub-20 do ano passado seria o 3º goleiro e o Braga seria a 4ª opção, jogador da Copa São Paulo Júnior desse ano. Então as laterais já fechadas. Pela direita, o Matheus Mima, vice-campeão do ano passado da Bezinha com o Comercial, e o Giovani, jogador que disputou pela Independente de Limeira e não passou da primeira fase. Na esquerda, além do Fernandinho, que veio da Votuporanguense, o Wesley, que campeão como titular do Primavera de Indaiatuba. Os outros contratados, até o momento, o zagueiro Cita Júnior, ex-Taquaritinga, o volante Matheus Chiclete, ex-Penapolense, o meia Helder, que estava no Taquaritinga, e os atacantes João Feres, do União Luziense de Minas Gerais, o ano passado defendeu o Taquaritinga, o Lucas Lima, do Grêmio Anápolis desse ano, mas que o ano passado defendeu o São José, comandada pelo Ricardo Costa, e o Lucas Souza, semifinalista com a Inter de Bebedouro na Bezinha do ano passado e artilheiro do clube com 8 gols. Então são os 11 acertados até o momento. É claro que o Fernandinho ainda não, o técnico Ricardo Costa não o considera como contratação, vai esperar ele realizar os exames médicos na próxima segunda-feira e assinar o contrato para aí sim
anunciá-lo de fato, mas é claro que dificilmente aí haverá algum problema para que o Fernandinho assine o contrato. Então são esses jogadores, até o momento, assinados com o Marília, Ronaldo, e claro que se juntam aqueles jogadores que já fazem parte da lista B, que já estão acertados também, né? A lista B, ela não preenche nenhuma das 26, não ocupa nenhuma das 26 vagas permitidas por cada clube, né? A lista B, ela funciona com jogadores da base, que tenham jogado tem um contrato amador nos últimos 6 meses e jogado uma competição oficial. Então, são os casos aí do goleiro Braga, do zagueiro Gustavo, o lateral esquerdo Mauro Silva, o volante Danilo, os meias Eduardo e Matheus Coruja e os atacantes Luan, Lucão e Breno. Então, são os jogadores que fazem parte da lista B. Tem os jogadores que jogaram o Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado pelo MAC, que não fazem parte da lista B, terão que buscar uma dessas 26 vagas, mas que é o que a gente já tem de informação, que eles vão permanecer. No caso, o goleiro Ian, o zagueiro Rafael Garuti, o meia Vitinho, os atacantes Denner e Igor. Alguns jogadores ainda em avaliação, além do goleiro Bruno Rezende do Primavera, que a gente citou aqui. Temos também o zagueiro Diogo, que estava no futebol carioca, o meia João Vitor Mori, o meia Esquerdinha, que jogou pelo Babaçu, a Copa São Paulo com sede aqui em Marília, o atacante Doriva e o volante Iago. Então são esses jogadores que ainda estão com a situação indefinida. Por enquanto, nenhum jogo-treino ainda marcado para essa pré-temporada. O técnico Ricardo Costa espera que até a próxima semana já encontre uma data e um adversário para poder enfrentar. Eu acho que a situação está avançada, né, Jorge? Com 11 já contratados. Falar, mas espera aí, o campeonato vai começar há menos de um mês. Tudo bem. Mas não é assim que se faz quando você tem um limite de inscrições, né? Você tem que ter muito pé no chão para contratar jogadores que resolvam. E jogadores que resolvem estão em atividade. Muitos deles, no final da outra semana ou na quarta-feira, Jorge? Acho que na quarta-feira já terminar. Sim, dia 30, 31. Né? Então, já estarão disponíveis muitos jogadores nessa fase no final do mês, aqueles que vão deixar a Série A3 e a Série A2. Então, aí as opções vão aumentando, né? Algumas pessoas já me perguntaram, Jorge, mas não é pouco? 11 jogadores contratados até o momento, faltando aí 3 semanas para a estreia. É claro que é pouco vendo do ponto de vista de tempo, mas na prática é que a gente está acostumado, Ronaldo, volto a dizer, a gente está acostumado com A1, A2, A3, em que nesse período e que estaríamos se preparando para uma Série A2, A3 ou A1, todos os clubes estariam peneirando jogadores, né? Contratando jogadores que estavam parados. Então, no caso, o Ricardo Costa, técnico do Marília, contratou aí, vamos dizer assim, 9 jogadores que não estavam em atividade neste começo de ano. E 2 deles que estavam em atividade, o atacante Lucas Lima, que jogou no Grêmio Anápolis, e agora o Fernandinho, que estava defendendo a Votuporanguense, mesmo sem ter sido utilizado pelo clube de Votuporanga. Daqui para frente, os jogadores que virão, não vai acontecer, Ronaldo, uma situação de um jogador contratado e que estava parado. Isso não vai acontecer. Para chegar agora no Alves Celeste, nem para avaliação, para chegar agora no clube, Ronaldo, é jogador que estava em atividade. Mesmo que não tenha atuado, como no caso do Fernandinho, porque fisicamente ele está bem. Você não vai ter que iniciar uma preparação física do zero com um jogador, sendo que com outros você já está mais avançado. Pelo contrário, muitos desses jogadores que estão em atividade e vão chegar no Marília, eles estarão numa condição física até muito melhor do que os que já estão numa pré-temporada. Sem dúvida. Então, daqui para frente, quem chegar, chega, vamos dizer assim, para vestir a camisa e jogar. Chega chegando. Chega para vestir a camisa e jogar. Então, eu não vejo assim tanta preocupação por conta disso. Até porque a gente fala 11 jogadores contratados, mas é claro, aí você pega mais os 5 jogadores que jogaram o Sub-20 do MAC do ano passado e serão aproveitados, o número já passa para 16. O goleiro Bruno, que foi campeão pelo Primavera, também diz que está à avaliação, mas é um nome quase certo, 17. Então você já vê aí 17 jogadores. Um time para estrear, vamos você dizer já assim. tem um time para além da lista B. Da lista B que você tem aqui, 3, 6, 9 jogadores. Você tem 17 mais 9 da lista B para utilizar. Para uma primeira fase, né, onde você vai enfrentar, com todo o respeito, Vossen, Assisense, Santa Cruzense, Itararé, Elo Sport, convenhamos,
Com o que temos em mão, acredito eu que não deveremos passar sustos. Até porque num grupo com 6 equipes, só 2 não vão avançar, todos contra todos e de volta, 10 jogos, só 2 não vão avançar. Com esse time que o MAC tem, sem desmerecer os adversários, mas é para passar com tranquilidade. Talvez não em primeiro, não sobrando para cima de todo mundo, mas é para passar entre os 4. Não dá para imaginar algo diferentemente disso. Sem dúvida que não. Bom, eu já vou encerrando aqui as minhas informações, Jorge. Vou trocar meus abraços pelas informações. Um que está tendo as eliminatórias da Eurocopa. A Inglaterra está metendo 5-0 na República Tcheca. Próximo adversário do Brasil. Próximo adversário, 5-0. Outra informação, está confirmado, o Cuca foi liberado pelos médicos, se apresenta e começa a trabalhar no São Paulo no dia 2 de abril. Ou seja, se o São Paulo passar pelo Ituano, o Mancini ainda faz o primeiro jogo contra um dos que se classificaram também. E no segundo jogo decisivo da semifinal, o Cuca já vai dirigir o São Paulo. O torcedor espera que ele possa resolver os problemas. Sim. Que eu acho que são mais profundos do que técnicos, né? Sem dúvida. Muito mais profundos. Não sei se o Cuca será esse líder para revolucionar esse time do São Paulo, que no papel não é ruim, mas que tecnicamente quase todos estão deixando a desejar. Tá certo. Mais alguma informação? Em relação ao estádio Bento de Abreu, Ronaldo, já está sendo feito o trabalho de adequação dos para-raios. São antenas, Ronaldo, que ficam em cima dos 4 refletores do estádio Bento de Abreu. E a federação está exigindo agora que os clubes adequem esse aparelho para casos de raio, né, para não ter nenhum tipo de problema, principalmente de segurança. Então, dos 35 estádios da Bezinha desse ano, 24 estão interditados e a grande maioria por conta dessa adequação do para-raio, porque isso veio depois da atualização dos 5 laudos exigidos para a liberação de um estádio. Então, todos estão correndo atrás, não é nada absurdo essa adequação. Claro que pode se pedir aí que faça uma reforma em cabos e tudo mais, que se troque em uma outra peça, mas aparentemente nada tão complicado, até porque a estreia do Marília na Bezinha, no Bento de Abreu, Ronaldo, ela vai ocorrer somente no dia 20 de abril. Quase um mês, daqui um mês, o MAC contra o Itararé, num sábado às 7 da noite, então no Abreuzão. Então até lá o MAC tem muito tempo para poder adequar essa situação em relação ao para-raio. Tá certo. Só para lembrar que terminou o amistoso da Argentina contra a equipe da Venezuela. O jogo foi disputado em Madrid, na Espanha, viu, Jorge? Pelo menos não teve tantas vaias, né, dos argentinos. E a torcida maior era da própria Venezuela. A Venezuela que está com aquela crise toda, hein, Jorge? Né? Que coisa, né? E mesmo assim... E mesmo assim meteu 3-1 na Argentina, jogo encerrado. Algum abraço? Mandar um abraço aqui para o Hélio Santiago, lá de Bauru, que está nos acompanhando, e o Guilherme Gonçalves Michele também. Muito obrigado a todos pela audiência. Vou mandar um abraço para o Ica, Ronaldo, para fechar a semana. Dizer que, Ronaldo, que agora acabou o abacate no Bento de Abreu, viu? Acabou, não tem mais. Mas tem limão, viu, Ica? Mas vai devagar, viu? Tem limão rosa e limão galego lá, mas vai devagar. Ô, Ica, divide o rosa comigo, tá? Vai devagar lá, porque o Carlão e o Anísio lá vão ficar bravos, hein, Ica? Vai lá, mas pega um ou outro para fazer uma limonada em casa, não vai querer levar o pé inteiro, tá? Grande abraço, Ica. Obrigado pela audiência. E mandar um abraço para o José Carlos Meleiro, que está nos acompanhando, e a Thalita, que está nos deixando oficialmente hoje. Hoje, né? Que ela tenha sucesso nessa nova empreitada, né? A nossa consultora em assuntos animais. Vai ser nossa futura veterinária. Então, grande abraço, Thalita. Boa sorte, sucesso. E que você volte aqui também para acompanhar, né, os nossos programas e continue conosco no Facebook, né? E ensinar também os dois que estão lá dentro, né, Jorge? O Magrão e o Nicolas, né? Exatamente. Tá precisando mesmo. Programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã, não. Segunda-feira, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.